A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu trabalho. Toda obra de suas mãos venha frutificar, venha multiplicar em nome de Jesus. Como é que vocês estão? Uma ótima semana já a todos, desde já. Que Deus venha estar à frente sempre dos nossos dias, da nossa vida, da nossa semana, do nosso mês. Que em todo o tempo o nosso Deus seja o nosso sustento. Amém? Ainda nas férias, né, gente? Mas já está acabando. Estamos aí caminhando já para os últimos dias de férias. Guarde seu coração, guarde sua fé, porque esse mês de férias é passageiro. Uma vez por ano acontece. E às vezes, quando negociamos aquilo que é inegociável, que é a presença de Deus, uma vez por ano e consequência para sempre. É bom que venhamos sempre ter a essência do Espírito Santo na nossa vida e nos lembrarmos que o nosso Deus, a presença do nosso Deus é para sempre na nossa vida. Glória a Deus! A mensagem do nosso Senhor aos nossos corações nessa tarde, ou quem sabe você assiste pelo nosso canal no YouTube, o Missionários em Ação Castanhal, pela manhã, pela tarde, pela noite, pela madrugada, não importa, mas a palavra de Deus, ela é em tempo e fora de tempo, ela é atemporal, né, gente? Não importa a hora, não importa a distância, o poder de Deus é o mesmo. Se você estivesse aqui pessoalmente na minha frente, seria a mesma coisa do que você está aí do lado da tela, do que você está do outro lado do mundo, aonde você estiver. Salmo de número 51, nós temos a confissão do nosso irmão Davi, nosso irmão na fé, o rei Davi. Quando nós falamos em Davi, é incrível, mas como nós lembramos automaticamente da sua luta, da sua briga contra o gigante Golias, mas também lembramos do seu erro, do seu pecado, do seu adultério. Interligamos automaticamente Davi a essas duas situações. Só que, por vezes, deixamos de lado algo muito importante. Há um versículo na Bíblia que diz que o cair é do homem, o levantar é de Deus, mas não se apoie nesse versículo para que venha cometer erros e depois dizer, mas Deus me perdoa e eu me levanto, eu sigo em frente. Lembre sempre, todo erro tem a sua consequência. E as nossas atitudes são unicamente responsabilidade de cada um de nós. Não podemos cometer falhas na nossa vida, não podemos tomar atitudes erradas nesse nosso tempo na terra e pegar outros como bode expiatório. Passamos a nossa responsabilidade para outros, não podemos. Assuma o seu erro, assuma a responsabilidade da sua vida, assuma o controle, entre aspas, da sua vida. Por que entre aspas? Porque Deus está no controle à frente da vida daqueles que o servem. Mas as atitudes, gente, é nossa, é minha, é sua. Deus jamais vai descer do céu, nos impedir de errar. Não. Aí é uma escolha minha, uma escolha sua. Mas Ele alerta. O Espírito Santo, ele fala lá no nosso subconsciente, lá no fundo do nosso ser, ele nos alerta. Sabe quando você liga um GPS para você ir em determinado lugar que você não conhece? E lá a pessoinha, lá do sistema, lá do GPS, pelo menos tem um, que ele avisa quando há buracos na estrada, ele avisa se tiver blitz, ele avisa se tiver uma lombada a tantos metros, buraco a tantos metros, está tendo congestionamento, mudança de rota, sim ou não? É super eficiente. Nós não sabemos o nosso dia de amanhã, mas Deus, ele sempre nos alerta quanto aos perigos
quanto aos erros, quanto às muralhas à nossa frente. E se nós dissermos para Ele, não, eu quero desviar, Ele nos ajuda. De nos desviar do mal, viu, gente? Não é desviar da palavra, não. Quando nós queremos nos desviar do mal, aí Ele diz, pode deixar, sou contigo. Eu te dou forças, eu te sustento e eu te ajudo. Então, Davi, nesse Salmo 51, ele suplica o perdão de Deus e suplica também o renovo para a sua vida. Ele reconhece que errou. E quando nós erramos, quando nós pecamos, nós nos separamos de Deus. Por mais que, que esteja dentro da igreja. Preste atenção numa coisa, é muito importante. O fato de congregarmos, o fato de assistirmos aos cultos, de estarmos indiretamente ou diretamente envolvidos em alguma coisa no nosso ministério, mas ainda assim permanecemos errando, não quer dizer que uma coisa vai cobrir a outra. Não, gente. Infelizmente, nós estamos fazendo, caso seja isso que esteja acontecendo, estamos errando, mas estamos fazendo as coisas. Nós estamos trabalhando para o reino, estamos fazendo a obra. Não. Você acha que isso realmente vai surtir efeito no mundo espiritual? Você acha que realmente tudo isso, se estiver acontecendo na sua vida, você vai colher frutos não bons? Porque estaremos sendo omissos, negligentes quanto à verdade. Por isso que Davi reconheceu o erro, chega diante de Deus e fala isso aqui, olha. No 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Olha, cria, quando nós falamos criação, é fazer algo que não existe. Davi fala, cria em mim, ó Deus, um coração puro. O coração dele tinha se sujado com o pecado, com a cobiça. O coração de Davi estava sujo, impuro. Então ele diz, cria em mim, não é faz do meu coração um coração puro. Totalmente diferente, renunciando o seu próprio coração, a sua própria vontade. Não cria, eu não quero mais esse coração sujo. Eu não quero mais esse coração impuro. Não, Senhor, cria em mim um coração puro. Aí ele ainda fala, e renova em mim um espírito reto. Eu pequei, eu errei. Faz um renovo na minha vida. Faça um renovo dentro de mim. Eu tenho sido, durante tempos da minha vida, negligente com a minha vida espiritual, negligente com as responsabilidades do reino, com a minha vida, com a minha família, com a minha casa. E eu preciso, Senhor, de renovo, eu preciso, Senhor, de mudança. A sinceridade agrada tanto a Deus, assim como a verdade. Nós podemos esconder as coisas de quem quer que seja para o mundo inteiro, mas de Deus nunca conseguiremos, nunca. Ele conhece o nosso pensamento, conhece as palavras antes mesmo de sair da nossa boca, e Ele conhece os nossos sentimentos. Ele sabe quando estamos guardando algo ruim dentro de nós. E quando o Davi fala, renova em mim um espírito reto, um espírito alinhado. Ou seja, eu quero ser santo, purificado. Santo é separado para Deus, não é perfeito. Eu quero viver separado para Deus.
Por mais que nunca cheguemos à perfeição, mas é importante termos dentro de nós esse desejo. Há perfeito só Deus, só Jesus, com certeza. Mas eu posso lutar, sim, para me tornar cada dia mais semelhante a Ele. Assim eu creio, assim eu vivo. Aí ele continua falando: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Olha só, você já teve o privilégio, a honra, a alegria de ter a presença do Espírito Santo dentro de você? Ou teve ou tem essa chance de ter o Espírito Santo na tua vida? Porque só quem tem ou só quem já teve sabe como que é maravilhoso. Sabe como que é celestial, espiritual. Não é algo que dá para colocarmos em palavras, mas basta viver realmente na presença dele, para que todos possam ver, para que todos possam contemplar. Quando Paulo diz, olha, eu já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É disso que estamos falando. E amanhã nós iremos falar sobre essa colocação de Paulo. Davi diz, olha, não me lances fora da tua presença, eu pequei, eu errei. Sim, mas eu me arrependo de verdade. E para eu não cair mais, e para eu não falhar mais contigo, para eu não errar mais diante do Senhor, eu preciso de um novo coração. Eu preciso de um renovo urgente, mas não me lances fora da tua presença e não retires de mim o Espírito Santo. Não tire da minha vida o único ser que pode realmente me controlar, que pode realmente me dar força e ânimo diariamente. Não quero perder essa comunhão. Será que é essa oração, é esse desejo que deve existir, ou que está faltando na sua vida hoje? Talvez você tenha tantas responsabilidades dentro da igreja que você congrega, mas não tem comunhão. Você está sobrecarregado de responsabilidades ministeriais. O teu fardo está pesado. As cobranças maiores ainda. E cadê os frutos? Cadê os resultados? Não tem vindo. Porque tem vivido no automático, mecanicamente. Está faltando a espiritualidade. Está faltando o sobrenatural. E isso todos nós devemos buscar, é dever nosso. Nós não podemos, antes de trabalhar na obra do Senhor, ter passado por uma construção ou uma reconstrução. Nós não podemos achar que nós fazemos tudo, mas sem ter o Espírito Santo. Não há como. Não tem como. Então foque nisso. Se você tem carregado ou tem vivido, carregado um fardo pesado e tem vivido, está consciente disso, que tem vivido erroneamente, mesmo fazendo de tudo e mais um pouco dentro da igreja, mas você sabe que está errado, não adianta. Você está cavando a própria cova.
a cova espiritual. Seja verdadeiro, seja sincero, como foi Davi. Davi tinha sobre ele uma grande responsabilidade. Você sabe o que era governar Israel, o que era ser um rei de Israel? Ir às batalhas, conduzir o povo, não só às guerras, mas à presença de Deus. Conduzir uma nação a buscar a Deus, mas você mesmo está distante. Pesa. E muito. Se você tem sentido esse peso, talvez você esteja nessa condição. Você está conduzindo a muitos até Ele, mas você está distante dele. E você precisa fazer essa oração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Para fechar com chave de ouro, está no 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Quando ele fala, torna a dar-me, Davi já não tinha mais a mesma alegria de antes. Não porque não quisesse, porque agora ele estava desejando. Davi sabia o que era ser alegre na presença de Deus, tendo a certeza da salvação, tendo a certeza da vida eterna. Aqui ele já não sentia mais isso, porque o pecado o afastou de Deus. O erro fez com que ele ficasse vazio, porque o Espírito Santo se retira da vida daquele que peca. Se você acha que no erro você ainda está sendo cheio do Espírito Santo, não. Você está enganado. Você está enganado conscientemente ou o diabo está te enganando? Que há dentro de você um espírito enganador, porque não tem como. O nome já diz Espírito Santo. Ele é santo, puro. Aonde ele chega, ele purifica, mas ele não habita num lugar sujo. Ele não habita no corpo que vive em pecado. Não habita, gente. Não deixamos de ser pecadores por termos nos voltado para Jesus, por termos recebido Ele como Senhor e Salvador. Mas uma coisa é sermos pecadores por natureza e outra coisa é sermos pecadores na prática do pecado. Nós temos a nossa natureza pecaminosa, mas não quer dizer que vivemos no pecado. Deu para entender? Davi errou e ele estava ciente de que ele tinha perdido a presença de Deus. Ele estava ciente de que o nome dele já não estava mais no livro da vida. Ele estava ciente de que o Espírito Santo não mais habitava nele. Então não se engane. Toda pessoa que vive na prática de coisas erradas não tem o Espírito Santo. Não tem. Há um versículo que diz, eu vou marcar para nós falarmos essa semana. Aquele que não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Tudo que falamos tem base bíblica sim. Tem base bíblica sim. Não pegue versículos soltos, versículos isolados para se esconder. Jesus te ama, Ele te perdoa. Se houver verdade e sinceridade, a confissão do erro. E não precisa você confessar a ninguém. É você e Deus. E ninguém mais. Amém? Essa é a mensagem para esse início de semana. Para que o seu coração venha se abrir e se voltar para Deus e assim ser
grandemente abençoado. Amém? Amanhã nós falaremos sobre o ser crucificado com Cristo. E eu espero você aqui, 14h na Rede TV. Não vem sozinho não, traz mais pessoas com você. Um forte abraço, até amanhã em nome de Jesus. Tchau, tchau.